Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, mais um episódio do Biblioteca Submersa. Hoje nós vamos tratar de um lançamento muito interessante desse ano de uma editora argentina, né? As editoras argentinas têm um grande destaque porque tem uma variedade grande de propostas, né? As editoras independentes lá têm uma força até considerável. Tem bastante possibilidade de vendas, né? Eles têm uma quantidade muito maior de livrarias, enfim. A Argentina, ela tá melhor que o Brasil em muitas coisas, especialmente no ramo cultural, depois desses anos todos com o nosso regime destruidor da cultura, né? É um relançamento da editora Letra Sudaca, né? Esse lançamento já foi comentado, inclusive, por Mariana Henriques, né? Escritora importante. Vou deixar aqui o link, inclusive, no comentário, o link na descrição, né? O link da resenha que ela fez. E o livro é Horror, Histórias de Sangue, Espíritos e Secretos, de Dario Argento. Dario Argento, o diretor italiano, célebre, que dirigiu, praticamente assim, ele é um dos, né, grandes criadores dentro do gênero giallo. Dirigiu também algumas obras marcantes do cinema dos anos 70 e 80. Tem uma marca autoral muito forte, né, como Suspiria e tudo mais. Ele, enfim, teve altos e baixos na carreira nos últimos anos. Ele é octogenário, se não me engano, e ele está tentando retornar, né? Tem um filme dele que foi lançado recentemente, mas, enfim, despretensioso e tal. E ele lançou essa coletânea de contos, né? E já existe uma autobiografia dele chamada Paura, também lançada, aliás, pela Letra Sudaca, que é uma editora espetacular, né? Tem um trabalho com cinema muito forte. É curioso o nome, né? Sudaca é a maneira pejorativa como os espanhóis, a antiga metrópole, se refere aos sul-americanos de fala, né, que falam espanhol. Uma sudaca de merda. Então, eles absorvem, né, digamos, essa forma pejorativa, né, marginal e tal. E então, o Horror é uma coletânea de contos. Eles já lançaram uma autobiografia também que saiu já faz algum tempo, do Dario Argento. A edição original é de 2018, da Mondadori, grande editora italiana. E a edição da Letra Sudaca é de 2022. A tradução é de José Micho. A capa é de Santiago Caruso. A capa, aliás, lindíssima, belíssima. Trata de alguns dos temas do livro com a leitura do Santiago Caruso, que é muito próprio. E tem uma breve introdução de uma página do autor, um comentário, na verdade, introdutório do autor. E são um total de 6 contos. E eles têm uma lógica muito peculiar que a própria Mariana Henriques percebeu e que eu tendo a concordar com ela, né, na análise dela. A lógica é mais ou menos assim. O Dario Argento, ele começa com contos mais breves, menos centrados principalmente na psique dos personagens, ou seja, em primeira pessoa, né, a narração. E ele vai, digamos assim, conforme o livro, os contos, você vai lendo os contos, esses contos vão se tornando mais longos, mais compassados, com variações de ponto de vista. Obviamente que uma narração em primeira pessoa segue o personagem, né? Então ele vai variar para um discurso indireto livre com mais frequência. E os 3 últimos contos, né? Nisso eu concordo com a Mariana Henriques também, são os melhores. São os mais longos, os mais articulados. O Secreto de Meirano não é tão longo assim, quer dizer, mais ou menos longo, né?
mas eles vão ficando mais longos, mais articulados e mais interessantes, de um ponto de vista geral. Não que os outros não sejam, né? Tem o primeiro conto, que é Noche en los Uffizi, que é na Galeria de Uffizi, né? Que é espetacular, assim, né? O Argento recebeu autorização para filmar na Galeria de Uffizi, que é muito raro, né? Eu não me lembro nem de documentários filmados na Galeria de Uffizi, que fica em Florença, e é um dos museus, assim, uma das galerias, um dos museus mais espetaculares, né, do planeta Terra. O acervo deles, enfim, é de uma beleza, assim, incrível, né? E é muito raro filmar lá, é muito difícil filmar lá. Ele conseguiu autorização, acho que fez uma parte do filme, de um filme dele dos anos 90. E aqui ele faz meio que uma recapitulação, provavelmente, do que, até de coisas que aconteceram mesmo, né? Porque ele provavelmente teve que visitar o Uffizi para achar os ângulos e tal. E aí nisso surgiu talvez a ideia desse conto. Então você vê, é possível perceber, até rastrear nessa os contos apresentam como se fosse uma evolução do Dario Argento dominando as ferramentas de construção de narrativas escritas. Não que ele não domine as ferramentas de construção de narrativas, obviamente, ele domina muito bem. Mas a narrativa escrita, ela não é só, digamos assim, o conto, especialmente, ele não é só um argumento de um roteiro, né? Isso é um problema para algumas pessoas, né? Alguns diretores ou atores que trabalham com audiovisual e às vezes migram para a literatura. O primeiro que eles precisam lidar é que, né, montar um argumento não é o mesmo que montar um conto, né? O conto é uma linguagem própria. O argumento, ele é apenas uma exposição narrativa, exposição mais ou menos narrativizada de elementos centrais do roteiro, né? Então tem um roteiro como uma espécie de muleta, né? Então no caso específico do conto, ele precisa, né, abrir mão do roteiro e funcionar por si mesmo. Então os dois primeiros contos do Argento, que é o Noche en los Uffizi e Rojo Púrpura en la Biblioteca Angélica. Então, esses contos trabalham basicamente com relatos pessoais de indivíduos ali que, por algum motivo, acabam imersos numa situação desesperadora de suspense, de horror. Não existe os elementos. É curioso que os elementos sobrenaturais, o Argento, ele tem uma certa interpretação Hitchcockiana, né? Então os elementos sobrenaturais, eles são muito sutis. Nesses dois primeiros contos eles são praticamente inexistentes, né? Nos outros eles aparecem, a não ser no último conto, em que existe uma interação sobrenatural, mas que nunca é exatamente, digamos assim, estruturada de uma forma, sei lá, de um lore, né? De uma explicação que vá ser parte da trama. A intervenção do sobrenatural, ela é indireta, ela é imprecisa, ela é variável, ela depende, ambígua, ela depende muito da percepção do leitor, digamos, dos personagens. Isso é muito rico, né? Isso é muito Hitchcockiano e ao mesmo tempo Poiano, né? Então essas são as grandes, a gente já identifica as grandes referências estéticas do Dario Argento. Inclusive, antes de falar dos três contos, melhores contos, né? Aí tem o terceiro conto, que é Vila Palagônia, que é relativamente longo, né? É uma transição. Mas, de qualquer maneira, todos esses contos trabalham muito com uma noção de locus, não é? O locus horribilis, né? Quer dizer, são lugares que os personagens visitam, né? Nesse da Vila Palagônia, é literalmente uma visita guiada, né? De turismo. Então são lugares, assim, turísticos em geral, que possuem uma espécie de possibilidade aterrorizante que surge para os personagens, né? O último conto também, aliás, é numa instância turística na Ásia, numa praia. Então é muito interessante esse aspecto, né? Provavelmente é um autor que surgiu o gosto narrativo, né? O desenvolvimento narrativo, no caso do Argento,
a partir dessa percepção, né, a partir da viagem, né? Provavelmente esses contos foram anotações de viagem ou até de trabalho que ele fez, como foi ali no caso da galeria da Uffizi, e aí depois ele transformou isso em narrativas curtas, não é? Então temos aí, digamos assim, tanto a proposta estética, né, que é Hitchcockiana e Poeiana, e a proposta temática, que é esse aproveitamento muito inteligente, né, do locus horribilis, né, dos lugares, assim, dos elementos assustadores, elementos sombrios ou sinistros dentro desses espaços de visita pública, né? São espaços abertos em que, em geral, não se espera grandes, digamos assim, uh, nada muito fora do normal, né? Não sei, sei lá, um batedor de carteira ou coisa do gênero. E ele vai percebendo também a riqueza disso conforme os contos vão passando. No primeiro conto da galeria, ele cria todo um universo ali de justificativa para ele estar à noite na galeria e ser noite, pouca gente. Já no segundo conto da Biblioteca Angélica, já acaba um pouco isso, é durante o dia, em praças públicas. Né? Então ele vai percebendo que os elementos assustadores dos contos, eles não estão, desses lugares, né, desses locos, né, não é por conta da questão ali do ambiente adequado, né, da atmosfera adequada. Eles têm possibilidades, digamos assim, de desestabilização, né, de uma percepção ali, digamos assim, marcada pelo inquietante na própria construção deles, na constituição deles, e até como objeto turístico. E aí os três últimos contos que eu gostaria de falar, porque eles são simplesmente, assim, eles não são exatamente geniais, o livro todo não é genial, né? Mas considerando, digamos assim, o aspecto construtivo dessas tramas, estrutural, esses três contos eles são muito bem elaborados e são muito até ousados, né, considerando assim a carreira mínima, né, do autor no campo literário. O Segredo de Merano é uma narrativa assim, também em primeira pessoa, né, como os três primeiros contos, só que aqui muito mais elaborada, né? É a primeira pessoa a partir da perspectiva de uma criança, um pré-adolescente, um jovem na pré-adolescência, que vai para, digamos assim, para essa fronteira entre Merano, né? Seria uma cidade na fronteira entre Itália e Alemanha, e ele vive ali uma aventura muito peculiar. Não sei nunca se esse livro, não sei nem se esse livro vai ser lançado no Brasil, mas não sei se o autor talvez adapte isso no futuro, ou a filha dele, ou alguém, né? Mas é uma história belíssima, assim, de terror. Tem alguns momentos bastante inquietantes, embora convencionais. Tem espírito, tem ritual, mais ou menos. Mas o mais inquietante é a relação dele com uma tia, digamos assim, que não é tia biológica, né? É uma espécie de cuidadora, que é muito, muito interessante. É muito complexa essa relação, né? É uma relação, eu não saberia nem definir direito o que seria, se é exatamente abusiva, se ele é quase como um refém, né? Mas é muito rico, muito elaborado. Então, e o penúltimo conto, então, é Alquimias Macabras em en el Castelo de Giles. É uma pequena narrativa reconstituindo ali, que na minha esse quando na minha opinião é o melhor de todos, discordando aí da Mariana Henriques, né? Ela elegeu o anterior, mas parece que gostou bastante desse também. É um conto assim, na verdade a narrativa reconta a vida de Gilles de Rais, o famoso general pedófilo, homicida e alquimista, né, da época da Joana d'Arc. O Gilles de Rais, ele teve ousada até a posição do corajosa, no certo sentido ousada, a posição do Dario Argento de fazer uma adaptação
desse personagem, né? Trabalho com esse personagem, que já teve na literatura, né, representações por um Huisman, por um Bataille. Mas ele, se não chega no nível desses dois autores, ele não chega, mas ao menos ele consegue construir de uma maneira muito rigorosa, alternando, assim, digamos assim, utilizando o ponto de vista das vítimas, que seriam duas meninas. E embora a narrativa, o leitor saiba o final dela, né, que não é nada agradável, nem feliz, nem luminoso, de certa maneira, a, existe uma tensão, né, uma construção tão boa desses personagens que vão aparecendo no conto, que você sim quer saber o que acontece com eles, mesmo meio que já sabendo o que acontece com eles. Né? Então é um conto muito bem escrito, muito bem construído, em que o ponto de vista ele vai se alternando entre os personagens e o aproveitamento do ponto de vista da vítima é muito bem feito, né? A maneira como as vítimas, que são crianças, se iludem, né, de que talvez haja uma saída, a maneira como, uh, enfim, o próprio Gilles de Rais, né, ele vivia uma vida bizarra de decadência, enfim, é muito bom esse conto. E o último conto é Demônios em Singapura, né, em espanhol. Também é excelente, ele tem uma estrutura semelhante à do Gilles de Rais, né, o conto anterior, então aí se vê que o Dario Argento começou a ficar mais, digamos assim, confortável em narrativas mais complexas, com múltiplos ângulos, né, e muitos personagens narrando, né, de diferentes perspectivas. Aqui é uma quantidade ainda maior, porque seria um motel, sofre um ataque terrorista de natureza muito estranha. Nada é muito bem explicado nesse conto, tem aparições sobrenaturais, tem maldições, tem uma estrutura forte de filme B, mas ao mesmo tempo é muito bem feito e muito, digamos assim, rico, né? Ali tudo que ele trabalha é rico, né? Então esses elementos de maldição ancestral de filme B, assim, que seria tosco, ele consegue passar relativamente bem para o leitor dentro da proposta do conto, em que nada é tudo meio assim ambíguo, meio iludido, você não tem certeza exatamente do território que você está pisando. Então nesse sentido é um conto também muito bom, muito bem estruturado, com múltiplas perspectivas, um final apocalíptico assim, né, em vários níveis. Mas ainda assim inferior ao conto do Gilles, que é muito, digamos assim, mais orgânico, mais bem amarrado, mais bem estruturado. E, enfim, de qualquer maneira, o horror aqui do Histórias de Sangue, Espíritos e Segredos do Dario Argento é um livro excepcional, muito, muito interessante, dentro da tradição, da boa tradição, né, de pessoas do audiovisual que se envolvem com literatura. Espero algum dia que alguma editora brasileira se interesse. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.